Fala aí pessoal, tudo certo aí? Boa noite. Pessoal, vamos falar um pouquinho nesse vídeo a respeito aí de três momentos bastante importantes aí na história, né? Vamos falar um pouquinho disso aí, tá? Que momentos que eu quero falar com vocês, pessoal? Quero falar um pouquinho a respeito do Renascimento, da Revolução Científica do século XVII e do Iluminismo, tá? Então vamos começar falando aí desses três momentos bastante importantes aí, tá? De certa forma, pessoal, o que a gente tem que entender também é que esses movimentos, né, um está ligado no outro, né? Isso é importante a gente ter como base também, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente não pode esquecer que o renascimento cultural, né, do século XVI foi bastante importante no sentido de trazer outra concepção, né, outras concepções, outra perspectiva de mundo. E essa perspectiva, pessoal, ela contribuiu bastante para moldar o mundo ocidental ao longo das décadas, ao longo dos séculos, tá? Então, assim, a gente não pode esquecer que o Ocidente mudou bastante depois aí do Renascimento, tá? Então, as concepções mudaram, né? A concepção, por exemplo, a gente não pode esquecer que o período do Renascimento, né, pessoal, esse momento aí importante no século XVI, ele estava envolvido num contexto aí que a gente pode dizer de ampliação do comércio, de ascensão da burguesia, né, num contexto em que acontece a reforma protestante, certo? E a contra-reforma católica. Enfim, é um contexto em que está acontecendo uma série de transformações na Europa. O Renascimento, pessoal, ele está inserido nesse contexto transformador, revolucionário. Tá? O Renascimento foi um movimento cultural que aconteceu aí que começa, né, acaba se desencadeando naquela região do norte da Itália. E a partir dali ele vai se difundir para toda a Europa, certo, pessoal? Então o Renascimento ele traz aí uma nova concepção de pessoa, de indivíduo, certo? Então o indivíduo ele passa a cada vez mais se centrar em si, né? A gente dá um nome para isso, a gente chama isso de antropocentrismo, certo? O indivíduo, né? A pessoa ela passa a ser o centro das coisas, né? Então esse antropocentrismo, pessoal, ele vai moldar, por exemplo, a relação do homem com Deus, a relação do homem com a arte, a relação do homem com a música, certo? Então, por exemplo, na igreja católica, na igreja, né, a igreja ela vai buscar, a gente não pode esquecer, como eu falei para vocês, da reforma protestante, a igreja ela vai buscar, por exemplo, um individualismo maior, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, lá no Lutero, né, ele fala que a salvação é pela fé que a pessoa tem ao ler a Bíblia, pela crença, né, que a pessoa tem quando ela lê a Bíblia, né, a crença em Deus, a relação direta que essa pessoa ela pode desenvolver, que o fiel pode desenvolver com Deus, certo? Então a arte burguesa, né, a arte individualista também, ela ganha uma força maior, né, retratando os ambientes cotidianos dos burgueses, certo? Se a gente for pensar em algumas regiões da Europa, né? Na Holanda, por exemplo, tá? Então, pessoal, o Renascimento, como eu estou falando para vocês, né, foi um movimento que aconteceu principalmente no campo artístico, né, e que mudou essa percepção que as pessoas têm com o mundo, certo? Então, justamente por ser um contexto de transformações em que várias coisas estão acontecendo no cenário europeu, tá? Então, eu falei um pouquinho do Renascimento para vocês, pessoal, justamente para ligar um pouquinho, né, esse contexto do século XVI, do Renascimento, com o que viria depois, que é a Revolução Científica do século XVII, tá? Então, esse momento posterior, a gente pode falar assim, que é o momento posterior ao Renascimento, ele vai trazer, ele consegue abordar, ou melhor, trazer na sua base, muita coisa do que havia se desenvolvido durante o Renascimento. Então, por exemplo, né, a gente pode falar que a percepção científica ela aumentou. Então, por isso que a gente fala, né, revolução científica, a percepção, os desenvolvimentos filosóficos, né, sobre o mundo, eles ampliaram, eles tiveram a sua visão ampliada. Então, isso a gente pode falar, trazer, por exemplo, o Galileu. O Galileu que trouxe para a baila, né, galera, a ideia de heliocentrismo.
algo bastante importante, porque acabava tirando um pouco o foco naquelas antigas teorias que vinham desde a Idade Média, né, que falavam que a Terra era o centro do universo, tudo girava ao redor da Terra, os planetas, tal. Então o Galileu ele acaba colocando o Sol, né, daí Hélio, né, como centro do universo, certo? E os planetas girando em torno dele, beleza? O Galileu é uma pessoa bem importante, Galileu Galilei, né, que estava ali, desenvolve parte aí da teoria dele, acaba aí num determinado momento tendo que negar essa teoria, caso contrário ele seria queimado, né? Ele seria acabaria sendo morto aí pela Inquisição, então ele teve que negar isso, mas ele acabou contribuindo bastante, né, pessoal, para essa ampliação do pensamento da época aí, marcado pela Revolução Científica do século XVII, certo? Não podemos esquecer também do Isaac Newton, né, um físico inglês, que ele só matematizou os fenômenos naturais, né? Então ele conseguiu criar um sistema, desenvolver uma matemática, pessoal, para entender certos fenômenos naturais, né? Por exemplo, a atração, né, que a Terra exerce sobre as coisas e vice-versa, né? A lei da ação e reação, as 3 leis de Newton, tal. Então ele contribuiu bastante nesse plano filosófico natural, vamos colocar assim. Ele conseguiu matematizar. O Newton, que era deísta, né, acreditava na presença de Deus, acreditava que Deus havia criado o universo, no entanto, caberia aos homens explicar o funcionamento desse universo. Tá? Então a contribuição caminhou nesse sentido, certo? Não podemos esquecer de uma outra pessoa bastante importante, né, o René Descartes, famoso pelo seu discurso do método, né, o famoso penso, né, criador da seguinte frase: eu penso, logo existo, certo? Então, a ideia de que o mundo pode ser racionalizado, pode ser entendido a partir de percepções a priori, né, a matemática, o desenvolvimento da matemática, o desenvolvimento dessa tendência mais racionalista do mundo, certo? A ideia de que as pessoas nascem prontas e ao longo da vida vão desenvolvendo aí as suas ideias, né? O inatismo, tal, René Descartes lá do plano cartesiano, beleza? Então uma pessoa muito importante aí lá com seu discurso do método, né, para entender racionalmente o mundo, certo, pessoal? Beleza? O Francis Bacon, né, o famoso Chico Toicinho, né, que pelo contrário também desenvolveu aí alguns aspectos da razão, só que ele, diferente do que acontecia com o René Descartes, o Francis Bacon, ele enfatizava justamente o lado empírico das coisas, então, da ciência, né? Então, para ele, tudo seria possível de ser provado, de ser mostrado a partir da experiência, certo? Então, uma outra pessoa aí que contribuiu bastante, né, para a elucidação de algumas questões importantes aí do século XVII, né? Então ele ajudou nesse processo aí revolucionário que marcou esse momento da história, tá? No plano da política, né, pessoal, a gente não pode esquecer do John Locke, né, o pai do liberalismo, certo? Que escreveu sobre os direitos naturais, certo? Consagrando a ideia de que as pessoas elas nascem com direitos aí pré-estabelecidos, por exemplo, direito à vida, direito à felicidade, direito à propriedade, certo? Algo que, de certa forma, contrário, algo nessa teoria que era contrária, de certa forma, pessoal, tudo aquilo que vinha antes, né? O poder dos reis, como a ideia de que o rei detinha o poder sobre a vida e a morte das pessoas, né? Aquela lógica do direito divino. Então, o John Locke ele vai contra um pouco essa ideia toda, né? Ao lançar a mão da teoria aí dos direitos naturais, né? Base, direito esse, pessoal, que serviu de base, né, depois aí para a Constituição dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos se torna um país, né, independente da Inglaterra. O John Locke, a base da Constituição americana foi justamente o que ele acabou desenvolvendo. Certo, pessoal? Bom, dentre outros, tá? Então esse é o período aí que marca o que a gente chama de Revolução Científica do século XVII, tá? E o Iluminismo, pessoal. O Iluminismo, então, foi um passo ainda maior, né, nessa melhoria da razão, em melhorias tecnológicas, em melhorias do pensamento, tá? Que foram pensamentos que se desenvolveram na Europa, né, na França principalmente, que acabaram por influenciar várias partes da Europa
E isso acabou, e não só da Europa, mas do mundo inteiro, né? Isso acabou também mudando, né? Bastante, contribuindo bastante para essa mudança de perspectiva aí do mundo. Então, no período do Iluminismo, né, os iluministas, né, a maioria deles aí franceses, né, a gente tem lá o Montesquieu, certo, que escreveu um livro bastante importante, o famoso Espírito das Leis, né, no qual ele divide os poderes, né, fala que o poder ele deve ser dividido, ele não deve se centralizar apenas num só. Então ele divide, né, o poder legislativo, executivo e judiciário, certo, falando que é necessária a divisão do poder para que um poder fiscalize o outro e não fique concentralizado nas mãos de uma pessoa só. Então ele contribuiu amplamente, né, para ampliar essa percepção. Tá? Ele é considerado também, pessoal, Montesquieu, como um dos pais da sociologia, uma ciência que ia ganhar corpo aí em fins do século XIX. Tá? Ele submete, né, por exemplo, a lei à cultura de um povo. Então ele fala que toda lei, para se desenvolver, para ganhar força, ela tem que ter a ver com a cultura de um determinado povo, certo? Então aí um dos pais, né, da sociologia levando em conta essa questão cultural para o desenvolvimento das leis. Então uma pessoa extremamente importante aí, tá? Um outro, né, o Voltaire, que era uma pessoa também bastante esclarecida, certo? Falava lá da liberdade de expressão, falava que os países deveriam resolver os problemas através da diplomacia e não através da guerra. Ela acabou aí atuando como era consultor aí de nobres, né, de reis, rainhas, tá? Acabou vivendo um período na corte da rainha Catarina II da Rússia, tá? Catarina Grande, certo? Então foi uma pessoa bem importante, né, nessa área do iluminismo, né? Um iluminismo mais constitucional, certo? Um iluminismo que serviu também de base para que essas ideias se espalhassem, né, virassem as constituições aí no mundo inteiro, digo, né, as constituições, beleza? Os países passaram a adotar constituições, né, cartas aí constitucionais, uma pessoa bastante importante aí, certo? Temos também, pessoal, nesse leque aí o Jean-Jacques Rousseau, né, que era uma pessoa aí que estava inserida nesse contexto do iluminismo, mas um pouquinho deslocada. Ele se colocava como um pouquinho deslocado, não seguindo aí os padrões dos iluministas tradicionais. Então, o Rousseau era uma pessoa que valorizava amplamente a participação popular, né, da vida política. Ele falava que as pessoas são boas à sociedade, que de certa forma transformaria as pessoas em indivíduos maus, indivíduos ruins, tá? Então, essa é a lógica do Rousseau, tá? Então, uma pessoa aí amplamente focada, né, na ideia de ampliação do poder das pessoas, né? Ele falava que um dos grandes problemas da humanidade seria justamente a propriedade, tá? Então, enquanto muitos defendiam a propriedade, o Rousseau falava que a propriedade era uma das causas do problema, certo? E não a solução delas aí. Então, uma pessoa também bastante interessante, bastante importante. Ele se aproxima bastante dos românticos, né? Ali, tá? Ou melhor, os românticos vão se aproximar bastante dele, do Rousseau, da teoria do Rousseau ao longo do século XIX, tá? Certo? Beleza, galera? E para finalizar, vamos falar, ou melhor, de mais três, né? Vamos falar um pouquinho do D'Alembert e do Diderot, que foram os pais da enciclopédia que antes de existir o Google, né? Existia a enciclopédia, a tataravó do Google era a enciclopédia do Google lá, que você faz a pesquisa. Então as pessoas, o que elas faziam? O D'Alembert e o Diderot, eles iam perguntando, né? Perguntando para as pessoas, para os cientistas da época, né, pequenos verbetes sobre as coisas que eles estavam desenvolvendo e iam colocando isso num livro. E as pessoas podiam consultar esses pequenos verbetes, esses pequenos resumos, certo? Ali do que estava acontecendo na época, de todo o conhecimento científico que estava acontecendo, que estava sendo propagado na época. Tá? Então eles pegavam, né, organizavam isso num livro, a enciclopédia, né, a tataravó do Google aí. Beleza, galera? E para finalizar, a gente tem aí para falar para vocês, né, o famoso Adam Smith, certo? Então, um pensador aí da Grã-Bretanha, tá? Que estava interessado em entender aí o processo de riqueza das nações, como que o que definia, né, uma nação rica, o que diferenciava uma nação rica de uma pobre, né? E aí, diferentemente do que pensavam os teóricos lá do absolutismo, para ele, uma nação era mais rica quanto mais serviços ela conseguia oferecer para outras nações, certo? Quanto mais serviços, quanto mais mercadorias ela conseguisse oferecer, certo? E aí, no caso, a Inglaterra era a grande potência na época nesse quesito, né? A Inglaterra ela conseguia produzir muitas manufaturas e entregar essas manufaturas para o mundo inteiro,
certo? Então, daí viria, né, ele justificava o enriquecimento da Inglaterra, né, e a expansão aí do processo do Império Inglês, que iria acabar se desenrolando ao longo dos séculos XVIII e XIX, através disso aí. Tá? Então, era uma teoria, né, pessoal? Uma teoria que a gente chama aí de teoria liberal também, certo? Clássica, né? Uma teoria que se contrapunha a toda aquela lógica, né, de intervenção do Estado na economia, aquela lógica do rei designar ministros para estipularem uma economia mais intervencionista, certo? Então, o liberalismo do Adam Smith, ele é uma teoria que desvirtua um pouco dessa tendência aí de séculos atrás, como a economia era tratada, né? Então, por exemplo, não é à toa que anteriormente, qual que era o objetivo das metrópoles, né? Era explorar suas colônias, né? Então, Portugal explorava o Brasil, né? A Espanha explorava aqui os países, as regiões aqui da América Espanhola, né? A Inglaterra explorava a região lá dos Estados Unidos, as 13 colônias, tal, e isso tudo, né, essa exploração era que muitas vezes enriquecia ali as metrópoles, né? No entanto, com o desenvolvimento do processo histórico, tal, criam-se outras formas de se entender o mundo, né? A economia, no caso, e o Adam Smith, então, ele está nesse processo todo, né, que coloca aí, que atribui, né, justamente, não propriamente a exploração das colônias, mas sim ao comércio, ao desenvolvimento aí de produtos, né, de manufaturas que esses países aí deveriam entregar para as outras nações, beleza? Pessoal, é isso, né? A gente explicou aí um pouquinho, né? Tentou fazer essa ligação entre o Renascimento, né? A Revolução Científica do século XVII e o Iluminismo, tá? Para que vocês aí pudessem ampliar, para que vocês possam ampliar aí o olhar de vocês a respeito desse tema, que é um tema tão importante, um tema que é base aí para os principais vestibulares e provas aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, a gente se vê. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, certo? Se inscreve no canal e deixa aí o seu comentário, beleza? Um grande abraço, nós nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, galera, muito obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau.